Olá! Bem, vamos iniciar nosso encontro para falar um pouquinho sobre o caminho da publicação de um livro. Vamos ir aguardando, né, o pessoal chegando, né, para a gente conseguir testar a conexão. Deixa eu aceitar aqui a Cissa. Olá, Oiê! boa noite. Boa noite! Me ouvindo bem aí? Sim, Então tá bom, então tá bom. Faz tempo que eu não faço nada ao vivo. Eu tava falando pra Cissa aqui nos bastidores que eu tô destreinada, né? Mas mas vamos, bora treinar de bora. novo, né? Bora treinar. Exato, né? Exato. Eu estava acompanhando esses dias que mudaram algumas terminações, né? Algumas nomenclaturas do Instagram, né? Eles deram uma atualizada. Então, eu estou nesse momento de ir atualizando as informações. E nada melhor do que a gente fazer isso com as pessoas, né? Porque informação está aí para ser compartilhada, né? Não tem um outro jeito que ela seja útil, né? Porque se ela ficar represada dentro de nós, não adianta. É importante compartilhar, né? Compartilhar as Sim, informações é importante. sim. Eu só vou pedir um É, segundinho que eu esqueci de pegar o livro. Vou pegar ele aqui do meu lado. claro, claro. Di Rocha, que está aqui, está nos ouvindo, dá um oi aqui pra gente. Se você está conseguindo nos ouvir bem, nos ver bem, se a conexão tá ok, né? Às vezes a gente precisa dar umas arrumadinhas e é importante para o pessoal que está aí assistindo, né? Deixa eu ver se a Di Boa consegue aí dar noite. boa noite, Di. Tá nos ouvindo bem, Di? Que bom. Aí o bom do online é a facilidade de conectar a Zona Sul com a Zona Leste, né, Cissa? Porque se fosse presencialmente seria um pouquinho mais trabalhoso, principalmente essa hora, né? Pois é. As facilidades, né, da tecnologia, como ela também ajuda e muitas vezes também atrapalha. Precisa ter a proporção Sim, certa. sim, sim, precisa ter aí uma dose de equilíbrio, né? A Di está aqui falando que ela está ouvindo bem. Muito obrigada, Di, por dar o retorno para a gente. A ideia, né, a gente falar um pouquinho sobre a publicação. Quero já agradecer a Cissa, né, por aceitar o convite. Nós temos um bebê compartilhado, né, que foi aí publicado em 2016. Vou mostrar aqui a capa dele, depois a Cissa fala mais, né, mas eu começo mostrando ele, né, a arte de ser mulher. Né, assim, a gente vai falar do livro especificamente, dos caminhos, né, de algumas questões relacionadas a ele, mas, né, eu acho que o mais importante é as pessoas também poderem olhar um pouquinho para isso, naquilo que eu postei mais cedo, né, de pensar nessa questão toda da solidão do psicólogo, né? Eu realmente não sei, acho que hoje não é mais do mesmo jeito de quando eu me formei, acho que a Cissa pode trazer, né, um pouco mais disso também. Oi, Simone, boa noite. O pessoal está chegando. Então, né, falar um pouquinho dessa solidão e acho que o mais importante, acho que as tecnologias, como a gente falou agora há alguns minutinhos, elas vão facilitando, né, e elas facilitam essa comunicação também, né, e essa aproximação. Então, sou Cris Santana, sou psicóloga, sou mãe da Gabi, né, apesar de ser um Gabi, ela é uma Gabi grandona. Sou empreendedora, né, e sou escritora. E eu pedi para a Cissa vir falar um pouquinho do caminho dela, porque eu acho que é um caminho muito, muito bacana, muito produtivo, né? E que pode aí ampliar ainda mais as nossas trocas para quem quer publicar, para quem pensa em publicar, para quem gosta de escrever, né? Eu acho que as dicas vão servir para uma infinidade de fins.
E quero agradecer, né? Então, agradecer a Cissa e passar aí a palavra para ela. A Silvana, que eu só consigo chamar de Cissa, né? Obrigada, Cissa. Obrigada, Cris. Boa noite a todos. Eu gosto muito de me apresentar. Eu sempre falo que é um mini currículo que a gente acaba aprendendo a fazer, né? Então, eu sou psicóloga, sou formada há 15 anos, finalzinho do ano vai fazer 16, tenho 9 anos de consultório, sou apaixonada, é a minha grande paixão. Então, além do consultório, eu gosto de escrever, gosto de fazer marketing, né? A questão de ser blogueirinha, gravar vídeos, tirar fotos. Eu gosto muito disso. A atuação no consultório hoje é voltado para vários públicos. Trabalho muito com questões de autoestima, de baixa autoestima, de ansiedade, de depressão. Parece bastante coisas de relacionamento, de sexualidade, também de desenvolvimento pessoal e profissional. Aí, às vezes, transição de carreira, né, ou o desenvolvimento mesmo na carreira atual. Trabalho com bastante adolescentes, com adultos, homens, mulheres, algumas crianças. E gosto muito de ser psicóloga, sou apaixonada. Eu acho que é incrível essa sensação, eu vou falar prazerosa e gostosa de ver o paciente se desenvolvendo, enfrentando as dificuldades, né? Então, tendo uma vida melhor, tendo uma melhor qualidade de vida e bem-estar. Então, fico muito feliz em ver esses passinhos que os pacientes vão dando, vão se desenvolvendo. Então, sou apaixonada por isso, pelo consultório. Bacana, que bom ter você aqui com a gente. Acho que é muito importante. O pessoal está chegando. Gente, a gente pensou em alguns assuntos, né? Mas vocês fiquem à vontade para fazer outras perguntas. Eu vou anotando aqui, e aí no finalzinho a Cissa pode ir respondendo, né? Para a gente seguir aí uma linha de raciocínio, né? Eu acho que a primeira coisa que eu quero trazer para vocês, né, para falar desse livro em especial, que o meu é o meu primeiro, né? Então ele vai ser especial para sempre. Acho que o primeiro, né, é fundamental. Então eu separei aqui um pedacinho, né, da dedicatória que eu acho que tem a ver com tudo que nós pensamos. Boa noite para o pessoal que está aí chegando. Então, o livro A Arte de Ser Mulher. Dedicamos este livro a todas as mulheres que desejam encontrar o seu caminho, sua força perdida, escrever sua própria história, tomar as rédeas de suas vidas, vivendo tantos papéis e demandas diferentes, na esperança de que esse trabalho seja inspiração para o encontro consigo mesmo, fazendo com que cada dia valha a pena. Então, acho que isso fala muito do nosso trabalho, né? Acho que esse livro se comunica demais com o nosso trabalho. E aí, eu já vou começar com as perguntas, né? Para a gente poder seguir. Eu pedi para a Cissa falar um pouquinho das publicações dela, porque esse é o meu primeiro livro, mas a Cissa tem um outro caminho, um outro trabalho, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, Cissa, dessas publicações, né? Assim, quais são as outras publicações e em que momento o livro veio, né? Eu digo cronologicamente falando. A Arte de Ser Mulher foi o primeiro. Eu gosto muito de contar essa história. Eu vou contar um pouquinho primeiro de como ele aconteceu, né? Na minha visão, essa é a minha visão de participar desse processo da construção desse livro. Então, eu me lembro que eu estava voltando para casa depois de um atendimento pela manhã. Estava no ônibus voltando para casa e recebi o seu contato. A gente não se conhecia nas redes sociais, a gente não tinha nenhum vínculo de nenhuma amiga, né, intermediária. E você me mandou mensagem dizendo que você gostaria de conversar comigo para fazer um livro em PDF. É isso que eu lembro. E eu me lembro que eu fiquei muito feliz, muito emocionada. E por que eu, né? Da onde você me achou? E aí você falou que tinha me achado nas redes sociais e eu vinha fazendo um trabalho já de marketing, que é algo que eu também sou muito apaixonada. E aí a gente marcou de começar a conversar. Então, esse foi, eu me lembro do primeiro momento em relação a esse livro. Na minha cabeça, nas primeiras conversas que a gente teve, não era um livro em papel, né, impresso, era um livro em PDF. Então a gente tinha essa ideia de vamos escrever um PDF. Estão ouvindo, gente? Parece que está travando. Sim?
Tá aí, Cris? Tá me ouvindo? Eu estou sim. Tem algumas pessoas online. Vamos ver se alguém dá um retorno pra gente, mas para mim tá normal aqui. A Tá, conexão tá também. bom. Então eu Ah, vou a Gi tá continuar. falando que tá Tá ouvindo. bom. Sim. E aí, e a Obrigada, ideia, Gi. a ideia inicial era fazer um livro em PDF para a gente fazer distribuição gratuita para que as pessoas conhecessem um pouco mais do nosso trabalho. E aí eu me lembro que quando a gente fez a primeira reunião presencial, eu vou dar detalhes porque eu sou uma pessoa visual. Uhum. Marcamos na Zona Sul, no Shopping Morumbi. Eu me lembro desse dia, tem uma recordação muito gostosa. Foi um dia muito importante e vou ficar emocionada. E eu me lembro que a gente marcou a reunião lá e a gente começou a discutir. Tinham as outras psicólogas, a gente começou a discutir quais seriam as possibilidades. Então, até então, seria um PDF e cada uma ia fazer um capítulo, ia ter o seu tema. Então, a gente estava discutindo os temas, como seria, a quantidade de páginas, de letras e qual seria mais ou menos a abordagem de cada uma, que cada uma ia falar. Então, nessa primeira reunião, discutimos isso, e aí houve outras reuniões e fizemos o livro, escrevemos o capítulo, como a gente combinou, fomos lendo um capítulo da outra, então foi muito legal esse processo também, e mandamos para uma editora para editar ele em PDF. Então, até aí era o projeto original. Até aí era o projeto original. É, o que, que aconteceu daí para frente? Depois que ele foi para a editora, houve uma proposta da editora, né, que é a PMC, houve uma proposta da gente publicar o livro no papel, né, impresso, e ir para a Bienal em 2016. Né? Eu vou falar que eu fui a mais, eu não sei se eu posso dizer a mais louca da história, porque eu era muito empolgada com tudo naquele momento, então vamos para a Bienal. Então a minha primeira, vamos para a Bienal. Então eu sempre pensava nisso, qual vai ser a tiragem do livro? Aí as meninas, eu me lembro que as meninas falavam assim, vamos tirar pouco, que não sei o que. Não, gente, já que é para fazer, então vamos fazer uma tiragem grande, já que é para entrar, vamos entrar com tudo. E eu me lembro dessas discussões, né, muito audaciosa, porque a gente ainda estava, vou falar, no mato da psicologia, do marketing digital. Em 2016 ainda tinha muita coisa para acontecer, então esse foi o processo inicial. Então fomos para a Bienal. Então, dia 2 de setembro de 2016, estávamos nós como autoras na Bienal do livro A Arte de Ser Mulher. Mas antes da Bienal, eu quero falar de uma parte que é muito importante para mim também. Eu me lembro de como a gente escreveu esse poema. Esse poema foi todas as psicólogas juntas. Eu me lembro que estávamos em Starbucks tirando foto para fazer divulgação do livro. Foi uma das, acho que, últimas reuniões presenciais. E a gente estava lá no Starbucks, né? Quem me conhece sabe que eu amo café, amo Starbucks também. E aí, sentadas numa mesa redonda, eu comecei a perguntar para cada uma, né? Fala aí, o que é ser mulher? E aí, cada uma foi falando uma frase, eu fui anotando e virou esse poema na contracapa do livro. Então, eu vou ler para vocês, porque eu acho que é um poema muito bonito. Eu gosto de poema, né? Ser mulher é ser guerreira, ser mulher é ser forte, ser mulher é ser intuitiva, ser mulher é ser delicada, ser mulher é ser poderosa, ser mulher é superar desafios. A arte de ser mulher é ser complexa, completa e singular. Então, esse poema, cada uma fez uma linha, não vou lembrar quem fez cada linha agora, mas foi Sim. mais ou menos assim. Então, esse livro não nasceu para ser impresso, era um simples PDF, se tornou um livro e estávamos na Bienal. E foi um evento maravilhoso e eu tenho muito orgulho de ter sido meu primeiro livro e de ter sido com essas psicólogas maravilhosas, com a Leia, com a Beth, com a Gisele, com a Karina, né, com a Cris. Então eu sinto muito orgulho, eu sempre falo muito desse livro com muito orgulho. Então foi o começo, foi aí. Eu já gostava de escrever desde muito nova, então gostava de escrever poemas, eu gostava de me expressar com a escrita. Então, escrever um livro para mim me faria muito feliz. Então, era um projeto meu que eu não sabia quando eu ia realizar. E com a mensagem da Cris, com a ligação da Cris, isso aconteceu. Depois disso, se eu não me engano, em 2017, eu fiz o Autoestima e Sucesso, que é um livro em PDF, que eu entrego de forma gratuita. Ele, inclusive, está na minha bio. Só vocês clicarem lá para baixar. O Autoestima e Sucesso, ele fala muito de autoestima, porque eu comecei a trabalhar muito a questão de autoestima, eu comecei a ler e estudar.
E eu queria levar um pouquinho desse conceito para as pessoas, porque ainda é desconhecido. Às vezes as pessoas tratam ansiedade, tratam depressão, tratam outros transtornos, mas tem uma questão muito de baixa autoestima que atrapalha na vida. Então, eu comecei a escrever sobre autoestima porque eu estava lendo e estudando muito. Então, esse foi o segundo livro. Depois veio o Ouse Ser Você, que também fala de autoestima. Esse é um livro que é em PDF, é um livro pago. Então, é um livro que ele tem 115 páginas e ele fala muito de autoestima. Tem exercícios, atividades, então eu estou falando com mais profundidade de autoestima. Tá? O Ouse Ser Você, eu levei um tempo para escrever esse livro, eu levei aí quase um ano, porque escreve e para, escreve e vai fazer outras coisas, esquece um pouco e volta. E Sim. aí, quando eu peguei firme, terminei, e aí foi todo o processo de mandar para gráfica, de fazer designer, de testar cores, de testar fotos, imagens. Então, eu queria que ele tivesse um visual bem interessante. Então, Ouse Ser Você é um livro que eu também tenho muito carinho, muito orgulho de ter escrito, e ele fala muito de autoestima. É para trabalhar a autoestima, inclusive com atividades, exercícios. Essa era a minha proposta. E depois, eu acho que foi em 2018, 2019, se eu não me engano, eu fiz o Sexo Sem Tabu, né? Então, superando os desafios, porque eu acreditava que eu precisava falar um pouquinho de sexualidade. Eu estava tendo muitos casos no consultório de dificuldades em relacionamento, dificuldades em relação a ter sofrido abuso e nunca ter trabalhado isso na sua terapia ou na sua vida. Pessoas que muitas vezes não sabiam se relacionar com o outro. Então, eu fiz o Sexo Sem Tabu. É um livro para que você possa ler e entender que você, de alguma forma, precisa de ajuda, se você precisa, né? Então, opa, é isso que eu preciso, buscar uma ajuda. Esse é um PDF gratuito também, que está na minha bio. Então, dá para baixar lá gratuitamente. Não tô te ouvindo, Cris. Tá sem som. Sem som. Vamos esperar um pouquinho. Então, eu gosto muito de escrever, né? Então, escrever já faz parte da minha vida e escrever os e-books, escrever os livros me faz muito feliz. Eu gosto de compartilhar tudo que eu ensino, tudo que eu sei, né? Então, na verdade, não sei se é tudo, mas é um pouco do que eu sei. Eu gosto de compartilhar de uma forma fácil, gostosa de ser entendido, né? Não é uma leitura técnica. Voltou, Cris? Tá sem som. Aumenta o seu volume, Cris, o volume do celular. Não? Tá sem som. Vocês estão me ouvindo, gente? Quem está na live pode responder, por gentileza. Sim. Não tá saindo som, Cris. Não tá saindo som. Tenta tirar o seu fone. Você tá com fone? Deve ter acabado a bateria do seu fone. É de pilha ou de pilha não, de carregar.
Sem som. Nada. Vamos sair e a gente volta, pode ser? Vamos fazer isso? Eu vou encerrar aqui, você encerra aí. Gente, vamos ver se agora funciona. Deixa eu... Calma aí, deixa eu avisar a Cissa que eu voltei. Estranho, porque eu até testei. Olá, voltamos. Voltou? Ok, voltou. Não aconteceu nada. Fui olhar a bateria, tá 95% e ele tá funcionando normal. Não sei o que foi. O Não estranho sei. é não ter funcionado o outro, né? Que eu até deixei aqui mais próximo. Mas ok. Desculpa, gente. Na verdade, deu algum piriri com a minha conexão, com o meu fone, porque ele simplesmente parou de funcionar. Mas agora ele voltou. E continuamos, né? Vamos ver. Bem, você estava contando um pouquinho do processo, né? Vocês vão pegar no outro vídeo, porque vai ficar em duas partes. O pessoal voltou aqui, a Di, Felipe, Tiago. Boa noite, pessoal. Você está contando um pouquinho do processo, né? Da publicação. Tiago Freitas falando lindas, muito obrigada, Tiago. Bem, eu vou, né, na verdade, seguir para a próxima pergunta, Cissa, aí, né, você me conta se você estava contando um pouquinho das publicações dela, né, do cronológico, e ela vai deixar no link da bio, depois eu compartilho aqui no meu perfil também, né, as publicações, os nomes, para que público e essa era a próxima pergunta, né? Cada um tem um público específico, Cissa, ou eles estão todos direcionados para a mesma coisa? Porque, por exemplo, a arte de ser mulher, ela é direcionada para mulheres, né? E os seus outros projetos, o público-alvo também são mulheres? Então, o Autoestima e Sucesso e o Ouse Ser Você, o público-alvo não necessariamente é só mulheres, são pessoas que têm dificuldades ou têm alguma questão com baixa autoestima e querem olhar para si com mais carinho, né? Então, é o público mais procurado. Quem cuida mais de autoestima geralmente são as mulheres, ou quem busca mais terapia são as mulheres, né? Já o livro O Sexo Sem Tabu, eu acredito que também não tem um perfil específico, né? Hoje em dia, a gente percebe que não é só as mulheres que têm dificuldades ou questões em relação a sexo, a sexualidade, a relacionamento. Eu percebo que tem tido uma busca maior de psicoterapia, de ajuda em relação aos homens também. Então, posso te dizer que hoje o meu público, o meu público-alvo, ele não está muito, vou dizer, a gente fala que é o funil, né? Não está muito afunilado hoje. Mas a grande procura mesmo são as mulheres. Bacana. Eu não estudei a fundo, né? Mas eu percebo que depende muito de quais são os serviços oferecidos, né? Mas os homens, de forma geral, estão vindo mais também, né? Eu acho que ao longo dos anos esses homens estão vindo mais. Inclusive, vou até aqui passar. A gente está aqui com o Felipe, com o Tiago e com o Wilson. Boa noite, bem-vindos aí, né? A gente está falando um pouquinho do processo de escrita, do processo de publicação. Você estava explicando um pouquinho dos produtos que ela já desenvolveu, tem produtos gratuitos, produtos pagos. E eu queria saber de você agora, Cissa, em relação às expectativas. Então, você, né, nos trouxe que escrever é algo muito importante para você e que você já fazia. Mas qual que é a sua expectativa com a escrita?
Primeiro é passar uma informação para alguém, né? Eu gosto muito de quando as pessoas às vezes leem algum texto, alguma coisa e falam, nossa, eu me identifiquei, parece que você escreveu para mim. É gerar essa conexão Uhum. com o outro, né? Então, a primeira parte seria essa, de gerar uma conexão, de levar uma informação, compartilhar conhecimento para as pessoas e, de alguma forma, ser conhecida para mais pessoas. Porque quanto mais pessoas conhecem o meu trabalho, ou o trabalho dos psicólogos, da psicoterapia, mais pessoas podem buscar terapia, porque ainda é um tabu quando você fala que vai à terapia. Tem pessoas que ainda escondem, tem pessoas que fazem terapia e não falam a verdade. Ou quando a gente fala, você precisa de ir ao psicólogo, as pessoas falam, mas eu não sou louco. Então a ideia também é de tirar um pouco esse estigma em relação à terapia, a ir ao psicólogo, para que as pessoas tenham conhecimento em relação ao quanto elas podem ser ajudadas. Sim, e eu vou além, né? Às vezes a leitura, ela promove transformações sem necessariamente passar pela psicoterapia, que eu acho que isso é o bacana da escrita, né? Às vezes a pessoa lê alguma coisa e além de se identificar, principalmente quando tem exercícios, quando tem reflexões, ela pode experimentar, né? E essa experimentação aí vai produzindo modificação, tanto nos comportamentos quanto nos pensamentos, né? Gera reflexão, né? Você começa a sair, eu vou falar do seu quadradinho, você começa a pensar Sim. além dos muros que te prendem. Imaginar outras Sim, possibilidades. Eu acho que é isso mesmo. sim. E qual que é a mudança que você percebe aí desde que você começou a externalizar, né? Porque quando você gosta de escrever, eu vou pensar que você tem lá um tempo para escrever, um caderno ou um arquivo no Word que você vai alimentando, mas eu digo em relação à mudança profissional. O que que você percebe ao longo dos anos? Olha, ao longo desses anos eu vou falar que eu faço marketing oficial, que eu escrevo mesmo no meu blog também, desde 2014. Então, o montante hoje eu tenho publicado poucos textos no blog, até por conta da rotina, mas o montante hoje são mais de 200 textos, fora os livros no blog. Então, hoje, a busca no Google, quando as pessoas digitam autoestima, ou psicólogo da São Miguel, ou Tatuapé, muitas vezes aparece eu. Né? Então eu tenho muitos Uhum. textos, ou às vezes aleatório, pessoas de longe vão me achar porque tem muitos textos que falam principalmente de autoestima. Então é muito interessante como essa busca acontece hoje no Google, né? E como isso foi uma construção. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu estou fazendo um texto e nada mudou. Não é um texto, precisa de uma construção, precisa de um processo, né? Então precisa de um tempo Sim. você fazendo, ou você publicando, ou divulgando também. Não adianta você fazer um livro e não divulgar esse livro, né? Não levar para que as pessoas tenham Sim. conhecimento dele. Então, mudou muita coisa. Então, assim, a procura hoje pelo consultório é maior, as pessoas se identificam, né? Tem uma conexão com as pessoas em relação com o que eu leio, com o que eu escrevo, com o que eu posto. Que bom, né? Que bom que você vem colhendo frutos, né? Você vem vendo a diferença. E acho que o que você diz de tempo e de continuidade é muito real, né? Acho que precisa ter uma frequência. E pensar em divulgação, né? Não é exatamente o nosso foco aqui da conversa, mas acho que é importante que as pessoas lembrem que precisa ter uma frequência, porque postar uma vez e postar de novo daí a um mês, né? Acho que a gente tem que pensar nesse outro que está em busca dessa informação. Então, às vezes, para uma psicoterapia, ele está em busca dessa informação para a vida dele, né? Para solucionar um problema, para resolver uma dor. Então, se não houver continuidade, você pode produzir um material muito bom, mas vai passar e a pessoa vai pular para o próximo e vai pular para o próximo porque ela não achou dentro do material que você está produzindo segmento, né? É isso mesmo. Tá, que bacana. Cissa, e como então, assim, para a gente, eu queria saber assim, no sentido de como que você separa o tempo para escrita. Hoje você tem uma rotina no sentido de todo dia X eu paro para escrever ou não? Hoje não. Hoje, na verdade, eu tenho a ideia e anoto ela no bloco de notas. Tem um bloquinho de Tá. notas próximos, prováveis textos, prováveis vídeos, a ideia eu jogo lá, tá? Então, hoje não é essa a minha rotina, mas lá no início, em 2014, eu tinha uma rotina de toda quarta-feira escrever um texto pela manhã.
Então, eu tinha que escrever esse texto, eu tinha que já ter uma ideia anterior, eu tinha que publicar esse texto no blog, eu tinha que divulgar nas redes sociais, nas outras redes sociais. Eu divulgava na lista de transmissão do WhatsApp, então tinha todo um processo, não era só escrever o texto. Então eu comecei a escrever o texto uma vez por semana, toda semana, religiosamente. Então às vezes eu mudava o dia, então às vezes era toda quarta, depois toda sexta, então eu ia vendo conforme estava a minha agenda. Eu sempre reservava uma manhã para fazer isso, algumas horas aí da manhã. Com o passar do tempo, a agenda foi aumentando, então eu comecei a escrever a cada 15 dias. E é todo esse mesmo processo. Escreve, publica, divulga e compartilha em todas as redes possíveis e imagináveis sociais. E aí comecei a espaçar quinzenalmente. De um tempo para cá eu comecei a fazer uma vez por mês. E agora eu estou fazendo mais espaçadamente. Então, estou com alguns projetos de texto já meio escritos, né? Então, falta ainda terminar, sentar para concluir. Hoje o tempo é menor. Então, eu tenho investido também, às vezes, em pegar a ideia do texto e fazer um vídeo. Então, tenho feito alguns vídeos curtos também. E não deixa de ser uma escrita, porque eu organizo a ideia na cabeça para fazer o vídeo. Então, hoje eu faço pouquíssimas publicações. Eu estou me cobrando isso, eu sei que eu estou pecando nesse ponto, porque é importante escrever. Faz a diferença levar informação para as pessoas. E faz a diferença delas perceber que, de repente, aquilo que elas estão sentindo, pensando ou passando tem uma forma de ajuda, tem uma solução. Então, eu gosto muito de escrever pensando nisso também. Mas hoje já não tenho mais tanto tempo como antigamente. Que é aquela brincadeira ou aquela real, eu não sei se é brincadeira, que falam que é 80-20. Então, você tem 80% do seu tempo para usar a imaginação para fazer coisas que não são coisas tão concretas, e você vai de fato ali atuar 20%. Hoje isso se inverte, né? Então, hoje ao longo do tempo isso se inverte. É assim que eu escrevo hoje. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui nos comentários, que chegou mais gente. A Fabiola Queiroz, que é psicóloga também. Bem-vinda, Fabiola. Perfumaria do Cerrado, bem-vindo também. A Fabíola está falando, muito legal sua história, começando agora nesse mundo da escrita com a Leia. Que bom, né? O Marcos Rocha aqui com a gente também. Então, bem-vindos, né? A Cissa está contando um pouquinho da história dela na escrita e a gente falando um pouquinho da publicação do livro A Arte de Ser Mulher. A Cissa contou um pouquinho da nossa experiência na Bienal, né? Eu queria só complementar uma outra coisa que eu acho que é bacana e que acho que diz muito desse projeto e de outros. Quando eu pensei no tema, na verdade eu queria fazer um livro digital sobre dependência emocional. É algo extremamente recorrente, né, nos atendimentos clínicos, né, na procura por psicólogo. E eu não conseguia, eu tenho um raciocínio com começo, meio e fim. Né? Eu não consigo pensar em produzir alguma coisa que não siga rigidamente, até em algumas situações, essa questão de começo, meio e fim. Eu acho que deixar solto me desorganiza. Mas naquele momento eu não ia conseguir escrever um livro inteiro, mesmo que fosse digital, porque isso leva tempo, né? E é o que a Cissa falou agora de tempo. Então eu fiquei pensando como escrever algo completo, mas que pudesse ser num menor tempo, né? E aí foi por isso que foi o convite da Cissa, que eu tinha visto um trabalho dela sobre autoestima mesmo, que são as publicações que mais me chamaram a atenção. A Gisele, eu já conhecia a Gisele, né? A Gisele estava até aqui no outro vídeo antes de dar problema no meu microfone. E ela tem um trabalho muito bacana, principalmente com as crianças, né, com as fases iniciais, com os primeiros relacionamentos. Então, eu pensei nela exatamente para pensar em introdução, os capítulos iniciais. A Karina com um trabalho mais direcionado para o feminino, né, e ela traz essa contribuição das fases e das faces do feminino, né, as características da mulher em cada etapa da vida, as deusas que representam, né, as características dessas deusas. A Leia traz um pouco da mulher moderna, né? E a Beth, ela vem falar dos lutos que acontecem ao longo da vida, porque às vezes a gente associa luto a uma morte, mas não necessariamente é só uma morte, né? Cada renúncia acaba sendo um luto.
Peraí que tem mais gente aqui. Oi, Vivi, boa noite. Gabriel, Jack Joia, meu amigo, boa noite. Rosânia Guimarães. A gente está aqui falando um pouquinho, Thaís Dani, está falando um pouquinho do processo, né, de escrita e de publicação de um livro. A gente está falando da arte de ser mulher, que é o nosso primeiro filho, né? Mas que as ideias podem ser replicadas a qualquer momento. Né, acho que o mais importante, pensar nessas outras pessoas me ajudou a pensar assim, mas então se cada um escrever um capítulo, a gente vai ter um material completo e o resultado vai ser mais rápido, né? Que era o que eu queria. E por isso a gente foi conversando e todo mundo aceitou, né? De primeira, foi algo assim bem feliz para mim, em especial. E aí eu escrevi sobre dependência, que era o meu desejo naquele momento. E o produto ficou maior do que o esperado, né? Mais completo, com começo, meio e fim, né? Porque ele precisava. E o legal de ter ido para a Bienal é que foi realmente uma surpresa. A gente não tinha essa expectativa, não tinha expectativa de transformar num livro físico. Mas para quem gosta de ler, o pessoal sabe, né? Eu, em especial, adoro pegar o livro na mão, sentir o cheiro do livro, né? Isso é um alívio, uma gostosura, né? A Gisele voltou. Oi, Gi, bem-vinda. Então, quanto que para a gente foi muito motivador, né? Foi um movimento assim de bastante entusiasmo. E estar na Bienal, porque assim, gente, como é que é ir para a Bienal? Como é que é vender na Bienal? Quem iria até a Bienal? Né? Então, não sei se a Cissa teve isso, mas eu tive assim enormes surpresas e felicidades, porque a galera foi lá, né, na Zona Norte, a maioria dos meus contatos estão na Zona Sul, e o pessoal atravessou a cidade para ir até lá, né, nos prestigiar, para estar junto conosco, mas também houveram vendas diretas, né? Eu lembro que a primeira venda foi um rapaz que eu acabei abordando e ele comprou o livro e levou para a esposa. Uma outra pessoa, ela comprou e foi para Sorocaba, né? Levou o livro para Sorocaba. Então foram 2 dias assim muito emocionantes e que não estavam no planejamento, né? E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, que assim, eu acho que a primeira coisa de colocar em prática é acreditar nesse sonho, né? E trabalhar para que ele saia do pensamento, né? Deixando de ser sonho e vire algo concreto. Então, essas pessoas, né, as outras autoras, as outras psicólogas, me ajudaram nesse caminho para que o meu sonho se concretizasse, né? Na verdade, ele superou a minha expectativa. Não sei se foi assim para a Cissa também, mas para mim ele foi muito além, né? E a gente segue no caminho, aprendendo, escorregando e reconstruindo, né? Queria saber um pouquinho, Cissa, de você em relação à dificuldade. Pensar em parar para escrever, pensar no tempo, né? Porque aí quando a gente tem um projeto, principalmente que foi o que aconteceu com a gente, olha então, mas a Bienal é no mês X, vocês têm tanto tempo para entregar o texto. Você teve dificuldade nesse processo? No processo de escrever, não. Eu tenho um pouco de dificuldade que eu preciso também organizar as ideias, né? Então, na verdade, eu tenho um livro que não é livro de verdade, mas foi um primeiro livro que eu fiz na época da faculdade. Foi um trabalho de conclusão de matéria, de finalzinho de psicologia. E eu falo que aquele é meu primeiro livro. E eu me lembro que foi muito difícil começar a fazer esse trabalho, porque eu não tinha uma ideia. Então, eu preciso ter também a ideia organizada. Então, como eu sabia que eu ia escrever sobre autoestima, foi tranquilo para mim sentar e escrever. E eu estava lendo muito. Então, essa é uma dica também. Se você quer escrever, ou se você quer dominar algum tema ou algum assunto, você precisa ler no mínimo, eu vou chutar baixo, tá? Uns 5 a 10 livros daquele mesmo tema de vários autores diferentes. Porque você vai começar a falar daquilo com propriedade. Você vai começar a escrever aquilo com propriedade, porque você vai ler tanto sobre o mesmo tema que você vai ter mais segurança. Então, para escrever foi mais fácil nesse sentido, porque eu já vinha nessa caminhada de estar estudando muito sobre autoestima. Até hoje eu leio muito conteúdo de autoestima de vários autores, de várias linhas e abordagens, porque isso faz a diferença. Então, quando você quer se especializar em algo, e não é que você vai ficar só focada nisso. Eu leio N tipos de livros, né? E não é só de autoestima. Mas naquela época eu li
também muito de autoestima. E isso me dá segurança hoje para também falar de autoestima e para escrever mais facilmente sobre autoestima. Essa é a grande dica. Para você poder sentar com mais calma e você conseguir organizar as ideias e escrever. Ai, que bom, obrigada pela dica. A Vivi está falando, boa dica. Cissa, e a questão do trabalhar em grupo, assim, o que que você traz para a gente como sugestão, como possibilidade? Trabalhar em grupo, no nosso caso, facilitou, né? Foi fácil, eram pessoas que Uhum. eu não conhecia todas as pessoas, né? Acho que eu não conhecia ninguém pessoalmente, na verdade. Era Sim. uma estranha no ninho, acho que vocês já eram amigas, vocês já se conheciam, eu não. E Não assim, necessariamente, não não, eu não necessariamente, me assim, só a lembro. Gisele que eu tinha, né, a Gisele a gente se conhece há muitos anos, então era a única, e a Karina também, então eram as duas pessoas que eu conhecia a longo prazo. A Leia eu conheci no curso do Bruno Rodrigues, né, o Marketing para Psicólogos, e a Beth eu conheci nas primeiras palestras que eu fiz. Ah, então tá, legal. Então, assim, para mim, trabalhar em grupo foi um desafio também, somos pessoas diferentes, né? Não é a ideia de uma que prevaleceu. O Sim. tempo todo estávamos discutindo as possibilidades, né? Então, às vezes uma tinha uma sacada X, a outra tinha outra. Me lembro que no dia da foto a gente estava se matando para tirar foto com um celular específico. E aí, eu acho que eu comentei alguma coisa, tirar foto no celular X é melhor. E aí, alguém tinha o celular X e tiramos foto e realmente ficou melhor a imagem e tal. Então, todas contribuíram. Eu não me lembro de ter tido brigas, discussões, como é nos grupos de faculdade de trabalho, porque nos grupos de faculdade sempre rolam umas brigas. Eu imagino que foi muito tranquilo, foi muito fácil. Às vezes a gente ficava mais uma no pé da outra por conta do prazo para escrever, porque a gente tinha um prazo, por conta da Bienal, a gente tinha um prazo. Mas saiu, acabou saindo. Não, eu não me lembro de ter ocorrido brigas ou discussões, assim, eu não me lembro disso. Então, trabalhar em grupo foi um trabalho muito gostoso, foi muito bom esse trabalho. Ninguém era o líder, ninguém estava mandando, todo mundo tinha as suas ideias ouvidas. Eu me lembro muito disso. Sim, eu acho que a gente foi muito feliz, né? Não foi um grupo planejado, mas ele foi um grupo muito harmônico, né? Foi muito positivo. É, a Thelma está entrando aqui. Thelma, bem-vinda. Cícero, eu queria que você contasse para a gente em relação à publicação em si. Então, para quem quer publicar um livro, quais são os caminhos, né? O que que você vislumbra hoje? Né? Eu queria que você contribuísse com a sua ideia, e aí, se eu tiver outras diferentes, eu completo aqui para o pessoal que tem interesse na publicação. Hoje tem a facilidade do PDF, né? As pessoas fazem muito e-book, mas se você de fato quer também publicar, né? O Ouse Ser Você, ele não é um livro em papel, vou dizer assim, impresso. Ele é um livro que é só em PDF, mas ele foi publicado, ele tem lá O a ISBN ISBN, ele tá todo bonitinho. Quando a gente trocou registrado, né? Ele é todo oficialmente registrado bonitinho. registrado. Quando eu troquei a capa, fizemos também uma nova atualização, então tá todo muito organizadinho. Então, a grande ideia é você ter uma editora que te apoie, que tenha conhecimento em fazer isso. Eu acho que fazer muito de forma amadora, não sei se seria legal. Às vezes também ter o apoio de um designer, se você acha que você quer um livro mais com desenhos e imagens, tal, acho que também é legal contratar um designer. Eu me lembro que quando eu fiz o Ouse Ser Você, eu contratei uma pessoa para fazer a parte da revisão do português, né? Da editora, então eu quis contratar um Sim. designer, eu quis contratar uma pessoa para fazer a revisão do português, discuti muito com ela esse processo de vai e vem, assim é melhor, assim não é. Então discuti muito a escrita, né, do livro. Então é importante você buscar uma pessoa, uma editora que de fato vai te apoiar e que vai te dar vários caminhos. E você também não precisa seguir cegamente a editora. Eu me lembro que a gente deu muitas opiniões, a capa assim, a capa assada, não, a gente quer assim, quer assado. Então a gente deu muitas opiniões também, né? Não é porque você vai seguir uma editora que seja cegamente, tem que ser uma coisa, um trabalho que tenha a sua cara, que tenha a sua identidade, né? Que fale de você também. As pessoas olhem e conseguem se identificar. Então, o caminho é buscar uma editora, saber um pouco sobre essa editora, às vezes fazer uma pesquisa, se ela já tem livros publicados, como é que ela faz o trabalho de divulgação também. Esse apoio da editora é muito bom, é importante, inclusive.
Sim, e acho que aqui vale ressaltar que no mercado nós temos várias opções, né? Então você pode tanto fazer a sua pesquisa individual, quanto fazer contato com as pessoas que já publicaram com editoras X, Y, Z e conhecer um pouquinho da experiência, né? Porque acho que o boca a boca ainda é muito forte também, né? Acrescentando a isso que a Cissa trouxe, eu colocaria a questão do grupo, né? Eu gosto muito do trabalho em grupo, eu acho que ele fica muito mais amplo, e não amplo no olhar de divulgação, não amplo na questão do conteúdo, na questão de um material mais robusto mesmo, né? De poder auxiliar mais as pessoas, né? Contribuir mais com a transformação delas, com a vida delas, com a saída do sofrimento. Então, eu acho que é muito mais fácil. Não necessariamente trabalhar em grupo é fácil, eu acho que nós tivemos sim uma bênção, né, nesse projeto, mas isso não quer dizer que vai acontecer em todos, porque são pessoas diferentes, com cabeças diferentes, mas também, ao mesmo tempo, a gente cresce muito no meio dos conflitos, né? Então, eu acho que eles são até necessários para o nosso dia a dia. Deixa eu só olhar aqui que a Gisele colocou aqui que foi uma experiência incrível, meninas. Foi feliz ter feito parte dessa jornada com vocês. Gratidão. Nós aqui agradecemos, né? Porque sem você eu não teria saído também. Graziela Costa entrou aqui também. E uma outra coisa que eu acho que é importante é também pensar em relação a tempo, porque até pensando nisso que a Cissa disse, de ter uma editora para apoiar, de buscar uma correção ortográfica externa, às vezes dentro da editora já tem isso, mas às vezes também é bacana que você tenha por fora, mas é importante que você se organize em relação a tempo. Eu digo em relação a tempo de publicação, né? Porque o tempo de escrita, você pode se organizar já tendo um pouco de material escrito, como foi o que a Cissa fez. Eu não tinha nada escrito, eu fui produzindo junto. Ou você pode se programar no sentido de tempo assim, eu quero lançar o livro para o ano que vem. Então, para lançar o livro para o ano que vem, nós estamos em outubro já. Algumas editoras têm um processo um pouco mais longo que demora algo em torno de 9 meses. Existem outras que você vai encontrar no meio do caminho, que você mandou material e em 1, 2 meses eles te mandam a correção, você devolve, né, para eles e aí já vai rodar o livro na gráfica, porque o processo na gráfica é algo em torno de 1 mês, 2 meses, no máximo, né? Então, acho que é importante que você também possa se organizar em relação a tempo, pensando assim, quando eu quero publicar? Para que você possa ir se organizando com os passos anteriores, né? Muito bom, Cris, é isso mesmo. Sim. Oi, Cris Ligeiro, que é minha parceira de um outro livro aqui, né? Entrou agora também. A gente está falando um pouquinho sobre a publicação. A Cissa está dando algumas dicas, né, sobre o caminho dela. Ela tem aí vários livros, né, tanto físicos. O físico não, são 2 O físicos. físico é esse. O físico é esse. É Os a outros são arte de todos ser PDF. mulher. E os outros são todos livros digitais, né? Pagos e gratuitos. Então, está contando um pouquinho da experiência dela para a gente, da experiência de publicação e dando algumas dicas, né? Vou aproveitar que a Cris entrou aqui. Nem me fala, Cris está falando saudade. Na verdade, às vezes a gente está dentro de um projeto e a gente fica tão próximo, tão próximo, tão próximo. A gente termina o projeto, aí cada um vai caminhando por outros projetos, né? E a gente dá uma distanciada. Queria mostrar aqui para vocês, que ele está aqui do ladinho também, né, que é o outro livro. Caminhos para Relacionar-se. Esse é de 2019, né, que é um grupo maior, então são 20 profissionais. E graças a Deus a gente não teve briga também, né, porque eu pulei de 6 para 20 com essa preocupação. Será que a gente consegue, né, fazer com tanta cabeça junta? E deu super certo também, né. E a Cris Ligeira aí, que fez parte desse projeto junto com profissionais do Brasil todo, né? E aí, de novo, as tecnologias nos ajudaram, porque é impossível que a gente pudesse se encontrar presencialmente, né, com pessoas de outro estado ou de outro município, que a Cris está em Catanduva.
A Cris está falando que não, foi muito gostoso e deu super certo. Sim, a gente. Eu tenho que ser muito grata a Deus aí, porque os projetos caminham de uma forma saudável, né? Deixa eu ver aqui. Eu queria, assim, só para a gente ir fechando, né? Senão a gente fica aqui a noite toda, porque conversar é uma coisa que a gente gosta pra caramba, né? Mas a gente pode marcar outros com outros temas, né? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, faz aqui nos comentários, que, né, a Cissa pode ir respondendo pra gente. Mas eu queria saber uma coisa de você, assim, eu falei um pouquinho nas postagens e eu queria saber a sua percepção disso. E não sei se, né, se dá para você responder, se não der, depois você responde no vídeo ou alguma coisa assim. Mas eu queria saber da sua percepção sobre essa questão da solidão do psicólogo, né, do trabalhar sozinho. Ao longo aí desses anos de formação, você viveu isso? Como é que você fez para lidar ou não viveu? Você consegue compartilhar um pouquinho com a gente? Olha, eu vou falar da solidão do psicólogo na pandemia. Quase surtei. Eu fiquei 3 meses em casa, atendendo só online, então eu gosto do contato presencial com os pacientes, Sim. tá? Então eu gosto do contato de recebê-los na minha sala, gosto de preparar as salas, então as salas são, eu tenho 2 salas, as salas são decoradas, todas pensando em criar esse carinho, esse conforto, esse aconchego. Então, os 3 meses da pandemia que eu fiquei em casa foram bem complexos. Eu sou uma pessoa falante, eu sou uma pessoa de contato de pessoas. Então, foi difícil a pandemia. Mas em relação ao consultório, eu acredito que eu nunca senti tanta solidão de atuar sozinha. Eu geralmente atuei em clínicas. Então, atuei numa clínica na Vila Mariana que tinha um monte de gente. Fiz amigos lá e saí de lá e sigo com esses amigos. Então, sempre a gente trocava, era uma falta de paciente na cozinha, todo mundo conversando, trocando ideias, discutindo livros, outros temas. Então, nessa clínica tinha muitos psicólogos. Depois eu trabalhei tanto lá na região de São Miguel como no Tatuapé, em clínicas que também eram menores, mas tinham outros profissionais que sempre tinha ali uma troca. Né? Eu não posso dizer, hoje eu estou numa outra clínica aqui no Tatuapé também, hoje eu estou no Tatuapé, não são todos psicólogos aqui na clínica, tem outros profissionais, e vira e mexe, um tá conversando com o outro, todo mundo se reúne, é meio que por acaso, vou falar que eu não acredito em por acaso ou coincidência, parece que todo mundo fica às vezes sem paciente numa hora vaga e começa a conversar, trocar ideias, trocar livros, né, e conversar sobre outras coisas também. Então, eu não posso dizer sobre essa solidão. O que mais me pegou mesmo foi a questão de ficar em casa na pandemia. Eu acho que eu senti mais esse baque. Já nos consultórios, não. Eu não posso dizer sobre isso. E o tempo todo eu estou conversando com um monte de gente, é WhatsApp, tem muita troca, né? Então, eu não posso Sim. dizer dessa solidão no consultório. Eu não percebo ela assim. De ser um Uhum. trabalho mais solidário, mais solitário, mais introspectivo. Eu não vejo desta forma. Então, é que o que você vai falando pra gente também é que tem um movimento seu que é diferente também, né? Então você tem uma abertura e uma busca por esses contatos, né? Isso mesmo. Mas o pessoal que acaba de se formar acaba estando muito tímido, né? Estando muito mais sozinho, até por algumas sugestões e indicações da formação mesmo, né? Uhum. Esse solidão no início ela acontece sim. A sugestão é você buscar esses grupos de WhatsApp, de trocas, né? Acho que vale bastante Sim. a pena. Uma coisa que eu sempre gosto e que a pandemia também atrapalhou é fazer cursos. Eu vou falar cursos aleatórios, não necessariamente só de Uhum. psicologia, presencial, porque sempre tem troca, sempre tem a troca de redes Sim. sociais, de e-mail, de contato, grupo no WhatsApp dessa turma do curso, seja ele qual for, ou palestra, imersão. Então, eu gosto muito desse presencial porque eu tenho uma troca com o outro. Então, às vezes, a minha experiência serve para alguém, a experiência do outro serve para mim. Então, eu gosto muito, eu sou muito de relacionamentos, né? Então, faz muito parte da minha vida. Por isso que eu quase surtei na pandemia 3 meses em casa. Eu só fiquei 3 meses em casa na pandemia. Foi de março a junho, eu acho. 1º de julho eu já estava atendendo presencial quem queria vir para o consultório. Então, assim, esse início realmente é muito perdido, mas você pode se encontrar, né? Busque grupos, grupo de trocas, faça cursos presenciais, palestras, coisas que você possa ter experiência de trocar com o outro. Eu acho que isso é muito importante. Eu não vejo, embora a gente faça um trabalho muito solitário, às vezes muito tempo sentado, eu não vejo o trabalho do psicólogo como uma pessoa
que trabalha sozinho, é um trabalho de time, né? Eu não dou o mapa da mina para o paciente, né? Às vezes não é um trabalho só ele, é um trabalho ele com a comunidade dele, com a família, com a comunidade de trabalho, com grupos, né? Então, assim, eu não acredito, na verdade, no bloco do eu sozinho. Eu não acredito nesse bloco. Eu acho que a gente precisa interagir, trocar, compartilhar, e eu amo compartilhar. Então, é isso. Sim. Também não acredito, né? E eu trouxe essa possibilidade de a gente falar sobre isso até para trazer ideias para as pessoas, né? Que é algo que chega bastante até mim em relação aos recém-formados, ou quem já está formado às vezes até há 3 a 4 anos, mas que acabou não experimentando muitas trocas, né? E uma outra coisa que, pelo menos na minha prática, deu muito certo também são os trabalhos voluntários, né? Eu acho que eu conheci uma infinidade de pessoas nos trabalhos voluntários e que também é muito prazeroso, a gente se fortalece muito, a gente aprende muito e a gente se diverte muito também, né? Porque não pode ser só trabalho, precisa ter prazer também, né? Exatamente. E agora, né, que está todo mundo com a vacina tomada, acho que a gente pode ir retomando, né, os cafés, né, os encontros, o solzinho vai esquentando aí com muita fé ao longo de outubro, e aí a gente pode voltar para os sucos, para os sorvetes, né, que é melhor para sair quando o tempo está mais firminho. Gente, quem está online, se quiser perguntar alguma coisa, de forma geral foi isso que a gente pensou, né, para trazer para vocês hoje. Mas se alguém quiser algo mais específico, fica à vontade. Quem vai assistir a gravação, né, nos dois perfis, se tiver outras dúvidas, façam aqui, né? Fiquem bem tranquilos e a gente vai compartilhar o que a gente souber e o que a gente não souber, a gente vai atrás, né? Cissa, para a gente fechar, o que você deixa como 3 pontos fundamentais para quem quer publicar um livro, físico ou digital? 3 pontos fundamentais, eu acredito que é ler. A gente precisa ler bastante, né? Não dá para escrever algo sem você ter leitura. É extremamente importante. Ter a prática de escrever, muitas pessoas têm dificuldade, então de buscar vou falar alguma rima, né? De buscar algum ponto e começar a escrever sobre isso, mesmo que seja frase. Então você pode começar a escrever pequenas frases, poemas. Então a ideia é que você exercite, prática vai levar a gente à perfeição, né? Não acredito na perfeição, mas quanto mais você praticar isso, vai ajudar. E a outra dica é acreditar nos seus sonhos. Eu vou falar que é uma dica dupla. Acreditar no seu sonho, que você pode escrever, que você pode publicar um livro, e persistir nele. Não é só acreditar, você precisa acreditar e persistir. Ação, né? Eu acho que isso é importante. Isso faz toda a diferença na nossa vida no geral. Bacana. Obrigada, gente. Anota aí, que são importantes as dicas. Fabiola tem uma pergunta aqui, ó. Antes disso, deixa eu só falar um oi para o Ramon, bem-vindo, para a Vânia e para Juliana Ferreira e o Rodrigo. Bem-vindos. A gente está encerrando, mas vai ficar aqui nos perfis. Tem um outro vídeo que meu fone deu problema. A gente está falando da publicação do livro A Arte de Ser Mulher. A Cissa escreveu sobre autoestima, né? O capítulo dela, o nome dele é Autoestima. E ela está falando um pouquinho das outras publicações dela, que tem algumas publicações que são digitais. E ela está dando aqui alguns caminhos das pedras, né? Então, vale a pena conferir desde o comecinho quem chegou agora. Fabíola está perguntando, a experiência de vocês foi sempre com a mesma editora ou não? Cissa responde e eu tenho uma resposta depois também. Sim, os meus 2 livros que estão publicados, né, pela editora foi a mesma, foi a PMC, da Ana Paula, tá? Então foi com a mesma editora, eu não tenho experiência com outra editora. Recebi convites de algumas editoras para escrever, editoras, mas eu confesso que eu acabei não abraçando esses projetos, por N razões, ou porque não era o meu momento naquele momento, estava atarefada com outras coisas, e até porque às vezes pesquisava, ouvia dizer, mas essa editora não sei o quê, aquela editora não sei das quantas, então eu acabei não buscando outra editora, hoje, né, não tenho outra editora em vista, mas eu recusei alguns projetos também para publicar livros. Bacana, obrigada. Fabiola, eu vou falar da minha experiência. Assim, eu tenho 2 livros publicados pela editora PMC, né? Então, os 2 que eu tenho hoje físicos, eles são pela PMC.
Mas, né, tem alguns projetos aí no forno, então, como por exemplo, Histórias para Mulheres Ansiosas, vai ser com a editora Universo Psylli, vai ser publicado ano que vem, a gente está trabalhando na construção dele, então é com a Leia, né? Deixa eu ver o que mais. Eu tenho outros projetos também no forno, não dá para falar ainda porque eles não estão estruturados, mas assim que eles estruturarem, eu compartilho aqui. E eu vou falar de mim. Eu sinto a necessidade de experimentar outras coisas, de ter outros contatos. Então, eu acredito que a gente aprende muito é, trilhando outros caminhos. Então, nem é nesse caminho do tipo, mas isso foi ruim ou negativo com a editora. Não, mas é muito mais da experiência. E eu tenho feito, até por conta de ter um outro projeto, que não vai ser nem nessa editora que eu já usei, nem talvez, né, com a editora da Leia, eu tenho feito um contato com uma outra editora. E como que eu cheguei até ela, né? Acho que é muito do que a Cissa falou das pesquisas. Eu não pesquisei a editora, mas eu pesquisei os meus amigos que já têm publicações nessa editora. Então, eu fui atrás deles para saber como é que foi a experiência, como é que é o trabalho, o trato. Porque acho que isso é muito importante. A gente não pode ficar preso só em relação ao financeiro. Porque o financeiro, o mercado é muito parecido, não tem grandes variações. Claro que assim, eu conheço algumas editoras, né, e tive alguns convites de algumas editoras que estão muito discrepante, eu diria, meio que da média. Mas, de forma geral, se eu pegar 10 editoras, os valores estão muito parecidos. Então, o que muda de uma para outra é o que elas oferecem nesse pacote de serviços, que é importante que a gente possa olhar para eles. Como é o relacionamento, porque você vai ter contato constante, então esse relacionamento precisa ser fluido, né? Essa editora precisa estar disposta a estar com você, a ser sua parceira realmente. Deixa eu ver o que mais. E as facilidades de pagamento, eu acho que é um outro ponto que é importante também. Então eu tenho, né, 2 como editora, mas eu não vou ficar presa a uma editora pelas experiências que outros colegas tiveram e porque eu acho que é importante experimentar outros caminhos, né? Então, não sei, Fabiola, em que momento você está, mas acho que você vai construindo aí, né? Então, pensa um pouquinho nas pessoas que você segue, nos livros que você lê, dá uma conversada, faz um contato com o pessoal, que eu acho que é uma outra pesquisa bacana. Tem gente que gosta de fazer a pesquisa tipo, sei lá, Reclame Aqui, consumidor.com, né? Acho que também é uma outra forma de pesquisa, mas nada como um contato com aquele que já usou o serviço, né? Acho que facilita muito. E não tem Deixa eu ver serviço aqui. perfeito, né, Cris? Não tem. Sempre vai ter alguma Sim, coisa que a gente não vai estar de acordo. Somos pessoas diferentes, com ideias diferentes, com sim. pontos de vistas, né? Então, a experiência ela é importante. Você experienciar outros projetos, outras editoras, até para você ter a sua própria percepção, né? Sim. Sempre experimentar. Não dá para eu ter uma ideia sem ter vivido a situação. Acho que vale a pena pensar nisso com carinho. Sim, e mesmo quando a gente usa, né, a experiência do outro, não quer dizer que vai acontecer com você, né? Não necessariamente. Exatamente. Ah, Fabiola está falando aqui, perfeito, excelente resposta, que bom. E a Vivi está falando, mulheres inspiradoras, sucesso para nós, né? Para todos nós. Eu acho que nós não escolhemos a psicologia à toa, acho que cada um tem um chamado no coração relacionado ao trabalho e que a gente possa desenvolver esse trabalho. Eu acho que os livros, né, tanto os físicos quanto os digitais, eles são um acesso muito mais fácil para a população. Né? Então, acho que depois a gente pode fazer um outro encontro falando um pouquinho da linguagem da escrita, porque eu acho que também tem muito a ver com esse assunto dos livros, né? Falar um pouquinho de caderno de exercícios, talvez, também. A gente pode se organizar para isso. Quero saber se alguém tem mais alguma outra pergunta. A gente vai encerrar aqui. Fabiola está falando, Cris, estamos no mesmo grupo de organizadores. Sim, sim. Se eu não estou muito louca das informações, se a memória ainda funciona, você trabalha com emagrecimento, não é? Com um caminho ali com multiprofissionais, com nutricionistas. Se eu não estou muito esquecida, né? São tantos grupos, são tantos contatos, mas
acho que é esse o caminho de trabalho da Fabíola. Depois ela conta aqui pra gente nos comentários. Bem, e só, ufa, a memória ainda está funcionando. Porque são tantas pessoas que a gente conhece, né? Mas aí eu vou, na verdade, eu preciso ir associando, né? O que que fulano faz, como é que é o cabelo, qual foi a minha percepção, e aí eu vou assimilando a informação. Gente, eu quero agradecer, né, primeiro a Cissa por separar aí um pouquinho do tempo dela para dividir aqui conosco. Eu acho que quando a gente consegue fazer junto é muito mais rico, eu acho que é muito mais gostoso do que se eu viesse aqui falar da minha experiência com esse livro ou com o outro. Então, minha profunda gratidão, Cissa, não só por hoje, né, eu acho que primeiro por aceitar fazer parte do projeto, por aceitar mergulhar comigo, sem me conhecer. Eu acho que isso é muito precioso e isso precisa ficar registrado aqui publicamente, né? E agradecer por continuar nessa parceria, né? Porque por mais que a gente não esteja num projeto juntas hoje, esse vai ser sempre o nosso primeiro livro, né? Então, é como num casamento mesmo, né? A gente se separa, mas os filhos ficam. Então, esse vai ser o nosso legado sempre relacionado ao livro. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo, do fundo do meu coração, por poder compartilhar aqui conosco, porque é sempre muito rico. Cris, eu quero também agradecer, eu quero te agradecer por esse convite lá em 2016. Sempre que eu conto a história do livro, geralmente eu sempre conto porque é um orgulho muito grande, é uma produção independente. Bancamos tudo e a gente achava que não ia ter dinheiro, achava que não ia dar certo algumas vezes e deu. Né? Então quero agradecer. E sempre que eu conto essa história, para mim é uma história digna de Hollywood de tapete vermelho. Não dá para descrever a emoção de chegar na Bienal com um crachazinho de autora, né, de escritora, e não dá para descrever o stand lotado, as pessoas dizendo os nossos nomes, querendo comprar o livro. Foi um momento mágico, digno mesmo de Hollywood, tá? É encantador, assim, não dá para descrever a felicidade, a alegria de estar ali na Bienal, divulgando o nosso trabalho. Então, assim, foi algo, eu vou falar que memorável, muito feliz. Então, agradeço por você também confiar no meu trabalho sem me conhecer, por me chamar, por fazer parte do seu processo, né, desse processo todo. Sou muito grata e eu sempre falo de todas nós com muito carinho, porque foi um projeto muito bonito e é um projeto muito bonito. É um livro com uma fala simples, com uma escrita gostosa, não é um livro com termos técnicos ou difíceis que as pessoas não vão conseguir entender. Então eu sou muito grata por você ter me achado na internet e por ter feito parte do meu sonho. Você nem sabia que eu sonhava esse sonho, né? Então, quando a gente sonha o nosso sonho, mas a gente acredita em nós mesmos, eu vou falar que o universo, ele contribui, né? Ele favorece para que as coisas aconteçam. Então eu tinha esse sonho guardadinho ali dentro de mim e de repente aparece você me propondo, né, realizar o meu sonho, né, tocar o meu sonho. Então eu sou muito grata a você por todo esse projeto, por toda a travessia que nós passamos juntos, por toda, às vezes, as dificuldades, às vezes a gente discutia, não vai dar, como vai ser. Inclusive lá o final de semana na Bienal, a gente ficou um final de semana na Bienal, foi sábado e domingo, se eu não me engano. Então foi muito gostoso. Eu me sentia uma personalidade, né? Então me sentia extremamente importante. Foi muito carinho, muito amor das pessoas que foram visitar o stand. E realmente foi um evento sim, digno de Hollywood, de tapete vermelho e tudo que a gente tinha direito. Então, assim, é muito gostoso também ter pessoas, foram muitos amigos psicólogos lá, que às vezes nem conhecia a gente pessoalmente, era só por WhatsApp, prestigiar o nosso trabalho, então apoiar também o trabalho do outro, né? Incentivar o trabalho do outro. Então eu fico muito feliz por ter sido a escolhida por você para fazer parte desse projeto, desse processo todo de escrever o livro. Então só tenho para te agradecer, né? Então conte comigo no que eu puder te ajudar. E eu sou muito grata, gratidão. Que a gente possa juntos fazer a nossa vida valer a pena, né? Esse é o meu lema, fazer a vida valer a pena. Muito obrigada por você ter feito lá em 2016 a minha vida valer a pena.
Ai, obrigada a você, porque sem você o livro não teria saído, né? Foi essencial. Então, eu acho que a gente fecha desse jeito, né? Assim, quem tiver dúvidas, posta aqui, a gente vai respondendo, né, em outros dias. Fique à vontade de fazer contato. A Cissa é uma querida, super acessível, né? O nosso encontro foi desse jeito. Eu mandei uma mensagem para ela e ela prontamente ali à disposição. E eu acho que é assim que a vida tem que ser, né? Porque por que colocar dificuldades, né? Mas também, se você fizer contato com alguém que não tiver muita bola, não tem problema, vai para a segunda, terceira, 10ª pessoa, porque se você tem o desejo, né, de colocar um sonho no mundo, né, não dá para desistir no meio dos obstáculos. A Fabíola está aqui falando. É, Sozinhas podemos ir mais rápido, mas em grupo vamos mais longe. Sim, com certeza. E é muito mais gostoso, né? E eu nem acho que sozinha é mais rápido, viu? Eu acho que eu funciono muito melhor no grupo do que sozinha. Eu me policio mais no grupo. Quero agradecer vocês de estarem aqui com a gente até essa hora, depois de um dia de trabalho. Também sem vocês a gente não conseguiria, né, fazer esse evento, fazer essa troca. Eu espero que tenha sido construtivo, eu espero que as ideias, né, compartilhadas aqui sirva para que cada um de vocês, né, tire o sonho do papel, coloque ele aí na prática e conte conosco para o que vocês precisarem. Porque eu acho que é sempre importante a gente trocar informações. Não sabemos tudo, mas nós procuramos juntos se for necessário. Fabíola está falando que amou. Também amei ter você aqui, né? Que Gratidão. bom. Cada um de vocês, um monte de gente que eu não conheço. Que legal, muito bom. Então, uma ótima noite para vocês, um ótimo término aí de semana. Se precisarem, é só chamar, tá bom? E aí a Cissa coloca no perfil dela, se vocês quiserem o livro, se quiserem fazer contato comigo, tem aqui também, tá bom? Então, um abraço a todos, que tenham aí um resto de semana abençoados e que os sonhos possam se tornar realidade. É isso. Tchau, Beijocas, tchau. pessoal. Boa noite. Boa noite.